Olá, turma, vamos dar prosseguimento à nossa sequência de aulas sobre funções. E na aula passada falamos de gráficos, né? Aprendemos a construir gráficos de funções e hoje vamos analisar esses gráficos de uma maneira mais contundente, ok? Então, vamos analisar agora determinadas situações que a gente pode explorar a partir de gráficos. Então, vejam só. Você já construiu e analisou um gráfico? Construir, eu sei que sim, né? Que a gente, na semana passada, toda a gente passou construindo gráficos. Agora, eu não sei se vocês pararam para analisar algum desses gráficos que a gente construiu. Então, veja só, eu coloquei um exemplo aqui de um gráfico, não é daquele estilo que a gente viu lá de plano cartesiano, mas não deixa de ser um gráfico. Aqui seria o eixo X, né? Só que aqui ele está representando os meses do ano, e aqui no Y está representando o consumo em quilowatt-hora. Então, esse gráfico, né, como todo outro, traz muitas informações e é utilizado em várias situações do cotidiano. Aqui a gente percebe, esse gráfico representa o consumo de energia nos últimos 7 meses, certo? Então, aqui, por exemplo, no mês de março, a gente percebe que houve um consumo de 80 kWh, mês de abril caiu um pouco esse consumo para 40, depois subiu 80, subiu 110, subiu para 180, no mês de julho, houve uma queda novamente no consumo de energia, até que atingiu-se o pico, o máximo de consumo no mês de setembro. Então, isso aqui, se vocês analisarem na conta de energia de vocês, também vocês vão analisar, pega a conta de energia de casa, e vocês vão perceber que tem esse consumo de energia também dos últimos meses, normalmente dos 6 últimos meses, se eu não estou enganada, certo? Então, vamos tirar algumas conclusões a partir de análises de gráficos, ok? Os gráficos, eles são bastante utilizados pelas empresas, por exemplo, para demonstrar o balancete financeiro, para acomodar o consumo de água e de energia elétrica, para controle de compras e vendas, para controle de estoque, qualidade de produto, demonstrar nível de satisfação dos clientes e muitos outros usos, né? Então, os gráficos, eles estão presentes em todas as áreas. E aí, a gente vai recapitular aqui o que vimos na semana passada, que é a construção de gráfico no plano cartesiano, né? A gente já viu isso aqui, então só vou lembrar os 3 passos, onde o primeiro é analisar, construir esses gráficos de acordo com o domínio da função. A gente acha um y correspondente, então pego o x de acordo com o domínio e vou achar um y correspondente. Daí, a gente associa o ponto, né, do plano cartesiano, um par ordenado, x e y. O x a gente acha no domínio, o y é o valor que a gente encontra substituindo esse x e que vai me dar a imagem. E a partir daí a gente marca um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. A gente estava fazendo com 4, 5 valores, né? Com 3, até já é suficiente para a gente perceber um pouquinho o comportamento. Mas com 4, 5, a gente consegue perceber de maneira mais satisfatória. Então, vamos analisar aqui alguns gráficos de funções. Então, o primeiro gráfico que a gente vai analisar aqui é o dado por essa fórmula, 2x mais 1, e é uma função de domínio real. A gente viu que quando o domínio é real, podemos escolher, né, os valores do x. Eu posso escolher aqui esse x da maneira que eu bem achar melhor. Então, peguei aqui valores aleatórios, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, valores negativos e positivos, coloco na função, fórmula da função, 2x mais 1, e vou encontrar o y. Então, aqui, ó, onde tem x, né, vou trocar por menos 3, depois por menos 2, por menos 1, tá aqui tudo calculado. Não vou ficar passando essa parte não, que isso a gente já viu na semana passada. Quem quiser conferir direitinho aí, entender melhor, dá um pausa no vídeo, e aí calcula tudo certinho e a gente segue daqui. Então, ó, o x menos 3 me deu como imagem o menos 5. O x menos 2 me deu como imagem o menos 3, o menos 1, menos 1, o 0 retornou 1, o 1 para o 3 e o 2 para o 5. Eu fiz a plotagem desse gráfico aqui, né, o esboço desse gráfico, já utilizando um aplicativo, aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, né, que eu fiz
eu utilizei um aplicativo na aula passada e comentei com vocês que teria também esse no celular, que vocês poderiam baixar. Quem tiver disposição e memória no celular pode baixar, chama GeoGebra Calculadora Gráfica. Então, se vocês colocarem GeoGebra lá no Play Store, vocês vão encontrar esse íconezinho aqui, que é a calculadora gráfica do GeoGebra. E aí, quando eu coloco aqui, ó, a formulazinha da função, 2x mais 1, coloquei aqui embaixo, 2x mais 1, a gente dá um Enter no aplicativo e ele já traça o gráfico de maneira rápida para a gente, tá? Vou só mostrar a vocês que realmente esse gráfico corresponde a essa função. Veja só, menos 3, menos 5, menos 3 está aqui, né? Entre menos 2 e menos 4. Então, menos 3, na minha função está aqui, que corresponde justamente a menos 5, ó, entre menos 4 e menos 6. Menos 2 vai ligar o menos 3, então menos 2, de fato, ó, pontinho aqui, ó, por menos 3. Ele está caindo exatamente nessa reta, no gráfico, né? Então, menos 1 para o menos 1. Então, a gente percebe que realmente esse gráfico corresponde a essa função. Aqui o 1 vai para o 3. E o último 2, ó, ele vai encontrar justamente o 5, certo? Então, isso aqui é só para mostrar a vocês que, de fato, esse aplicativo ele é muito bom. A gente colocando a fórmula da função, ele vai gerar para a gente o gráfico, certo? E aqui a gente percebe que a gente já viu também na aula passada que esses valores foram escolhidos, mas qualquer valor que vocês pegarem vão cair também nesse mesmo gráfico, nessa mesma reta, ok? Agora vamos, isso aqui a gente já viu na aula passada, vamos analisar agora coisa nova. Vamos prestar atenção no seguinte. Note que, para a função 2x mais 1, né, que é essa fórmula que a gente viu cá em cima, quando os valores do x crescem, os valores do y também crescem. Então, aqui eu coloquei bem resumida a tabelinha aqui, ó. Quando x é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, a gente tem que o y vai ser, ó, os valores do y eu coloquei aqui embaixo, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Então, a gente percebe que quanto mais o x está aumentando, então, eu saí lá de trás do menos 3, estou aumentando esses valores, né? O y também está aumentando, ele saiu do menos 5 e foi aumentando até chegar no 5. Então, quando x aumenta, y também aumentou. Isso quer dizer que quando aumenta x e o y também aumenta, a gente diz que a função é crescente, certo? A função está crescendo. Função, na verdade, são os valores, né, do y. Então, quanto mais eu estou aumentando o x, mais eu estou aumentando o y. Analisando graficamente, a gente também percebe que essa função cresce. Então, se a gente olhar a reta, esse gráfico aqui é o mesmo de cálculo. É esse mesmo, só que eu botei de um print diferente agora, tirei as partes de baixo, certo? Então, a gente percebe, ó, sempre olhando da esquerda para a direita, começa daqui, sempre da esquerda, a gente percebe que esse gráfico, ele vem de baixo e sobe. Então, ele vem daqui, ó, e vai subindo. Então, ele está crescendo. Eu estou subindo a ladeira aqui, ó. Ou seja, ele começa de baixo e cresce. Portanto, analisando somente o gráfico, a gente também consegue dizer que essa função, de fato, ela é crescente, certo? Então, toda vez que o x aumenta, o y aumenta junto, função crescente. Observem esse outro exemplo aqui agora, ó. A gente tem agora uma função na fórmula menos x mais 5. Então, coloquei também valores aleatórios para x, porque o domínio é real, a gente coloca valores que quiser, e calculei utilizando a fórmula, né, fazendo a tabelinha do jeito que nós já vimos, encontrei os y correspondentes. Utilizei também aqui o aplicativo, a calculadora gráfica do GeoGebra, coloquei a fórmula, menos x mais 5, que é a lei de formação da função, deu Enter, e ele já me deu o gráfico, para a gente ganhar tempo aqui, ó. E a gente vai ver que realmente é. Eu vou testar só com 2 valores, para vocês perceberem que, de fato, esse gráfico corresponde à minha tabela, né? Então, menos 3 para o menos 8.
Menos 3 está aqui para o 8, aliás, positivo. Menos 3 está aqui, entre menos 2 e menos 4. E ele encontra o gráfico justamente, ó, no 8, certo? Então, a gente percebe que esse ponto realmente faz parte do gráfico. 1 e 4. 1 está aqui. Então, a gente vai, sobe até a reta, né? Onde o gráfico, a função aparece. E, de fato, é o 4. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que, realmente, essa função, esse gráfico, corresponde a essa função. Aí, agora, analisando esses valores e esse gráfico, o que, que a gente percebe? Observem que, quando a função agora é menos x mais 5, eu estou aumentando também o x, certo? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Estou aumentando o x. Só que o y, o que, que acontece? Na verdade, essa setinha era para cá. O y, o que, que acontece? Ele diminui, né? Ele sai do 8, 7, 6, 5, 4, 3. O y está diminuindo. Então, a gente tem um movimento inverso. Quanto mais o x cresce, o y decresce. Então, eu estou tendo um aumento no x e o y diminuindo. Quando acontece esse movimento contrário do que a gente viu anteriormente, quando o x aumenta e o y diminui, a gente diz que essa função ela é decrescente, ela está caindo. Graficamente, a gente percebe também isso, ó, sempre da esquerda para a direita, ele começa a cair em cima, e o que a gente percebe é que o gráfico está, ó, despencando, ele está caindo, está decrescendo. Então, ele começa no alto e vai descendo a ladeira. Portanto, a função, nesse caso, ela é decrescente. Só que eu chamo a atenção de vocês o seguinte, aqui a gente teve um caso, aqui, onde a função, ela estava o tempo inteiro crescendo. Ela vem de baixo para cima. E cá a gente teve um caso que a função também estava o tempo todo decrescendo. Ela está decrescente e aqui ela está crescente. Uma sobe o tempo inteiro e a outra desce o tempo inteiro. Mas nem toda função pode ser classificada totalmente como crescente ou totalmente como decrescente. Vejamos esse exemplo aqui, ó. Um gráfico definido pela fórmula menos x ao quadrado. Domínio real, escolhi os 5 valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Calculei os valores bonitinho, né? Para quem vai fazer isso aqui na mão. Acho o y correspondente para cada x. Do jeito que a gente já viu isso aqui, nada de novidade para vocês. Peguei o aplicativo, coloquei a formulazinha, ó, menos x ao quadrado, e ele me gerou esse gráfico aqui. A gente até comentou isso no dia da correção da atividade, que quando a função é quadrada, né, tem um x ao quadrado, esse gráfico não vai ser reta, esse gráfico vai ser uma parábola, que é esse formato aqui em U. Então, aqui a gente percebe que ele está uma parábola virada para baixo, mas é uma parábola. Então, vou só conferir também aqui para vocês verem que, de fato, esse gráfico pertence a essa função. Vou testar esses dois valores. Ó, menos 1 do x vai encontrar o menos 1 do y. Menos 1 do x está aqui, né? Ó, ele está justamente com menos 1. Então, está aqui o ponto da função, ó. E 2 vai encontrar o menos 4. Realmente, a gente desce o 2 aqui e ele toca justamente no menos 4. Então, só para comprovar, né, que esse gráfico, de fato, pertence a essa função. Aí, o que a gente percebe aqui agora com essa função é o seguinte. Quando eu estou aumentando o x saiu do menos 2 e foi até o 2, estou aumentando. O que aconteceu com o y? Ele aumentou ou ele diminuiu? Na verdade, nenhum e nem outro. A gente percebe um movimento aqui de crescimento, né? Do menos 4 até o 0, aqui, ó. Ele menos 4, menos 1, 0. Estava crescendo. E daqui para cá, o que acontece é que ele cai. 0, menos 1, menos 4. Então, ele começa crescendo e depois decresce. Então, houve uma variação no y.
Ele não se manteve crescente o tempo inteiro e nem se manteve decrescente o tempo inteiro. A gente percebe analisando o gráfico, olhando o gráfico aqui, a gente pode concluir isso. Ó, sempre pegando da esquerda, né? Lembra que eu falei, sempre começando da esquerda, ele começa aqui, a gente sabe que ele não começa aqui, ele continua aqui infinitamente, mas vamos analisar daqui do que está plotado. Ele começa daqui, sobe, 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 vai subindo, subindo, subindo. Chegou no zero, ele para de crescer. Parou de crescer, ó. Estava crescendo, chegou no zero, ele parou de crescer e começa com o movimento contrário agora de decrescimento. Começou a cair. Então, a gente cresce, a função cresce até chegar no zero. Depois que chega no zero, essa função começa a decrescer, que é o que acontece nesse movimento de cá, certo? Então, olhando o gráfico, a gente consegue perceber isso. E olhando os valores, a gente também consegue perceber isso. Ele começou a crescer, chegou no zero e começou a cair. Então, a questão aqui fala, ó, essa função menos x ao quadrado, que é representada por esse gráfico, ela é crescente quando que ela é crescente? Então, eu vou olhar ó, no gráfico. Qual é o pedaço que ele é crescente? Ele cresce até o zero. Então, todos os valores antes do zero aqui, ó, ela está crescente. Portanto, ela é crescente quando o x é menor que zero. Então, observem, sempre a gente vai olhar o x. Todos esses valores para cá, nesse pedaço aqui está dividindo a função, ó. Antes ela cresce, depois ela decresce. Então, o que está dando limite para a gente é aqui. E isso aqui está onde? No zero. Então, antes do zero, ou seja, x menor que zero, ela é crescente, que ela está subindo. E quando x passa do zero, ou seja, quando x é maior do que zero, ela vai começar agora a cair. Então, ela é decrescente quando x é maior do que zero. Então, nesse segundo pedaço do gráfico, ela já começa a decrescer. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Aqui temos uma função até regular, digamos assim, que tem só um ponto que determina o crescimento e o decrescimento, e nessa daqui a gente já tem uma situação diferente. Vejam só. No laboratório de química, uma determinada substância é aquecida. Vamos supor que eu estou colocando água com alguma outra substância, misturo e coloco no fogo. Vou começar a aquecer. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura observada em função do tempo em minutos. Então, a gente tem ó, o eixo X está determinando o tempo em minutos que eu vou ferver essa determinada mistura, essa substância, certo? E no Y, eu estou determinando a temperatura em graus Celsius que essa substância está atingindo. Então, vamos ler o que esse gráfico está dizendo para a gente. Ó, aqui é minutos, né? Então, quando o tempo é zero, então, quando eu começo a colocar no fogo, começo a aquecer essa substância, ela já está em 10 graus Celsius. Ela começa todo o processo de aquecimento em 10 graus Celsius. Passa-se 10 minutos, lembra que aqui sempre está indicando os minutos, passa-se 10 minutos, ela começa a aumentar a temperatura. E quando chega em 10 minutos, ela está com temperatura 20. Então, aqui é um ponto, ó, 10 e 20. Está me dizendo o que esse ponto 10 e 20? Que com 10 minutos, ela atingiu uma temperatura de 20 graus Celsius. E assim segue o processo, se mantém constante. Observa que aqui, essa temperatura nem cai e nem aumenta. Então, ela se manteve constante nesse período de 10 até 20 minutos. A partir dos 20 minutos, essa temperatura começa mais uma vez, ó, a crescer. Até que quando chega em 40 minutos, ela atinge uma temperatura de 40 graus Celsius. E assim segue o processo. Vamos analisar o gráfico só até aqui, até esse 40, tá? Vamos esquecer esse pedacinho aqui por enquanto, ó,
Porque a gente não tem mais dados sobre isso, né? Ele se manteve constante, mas eu não sei quando foi, depois subiu de novo, mas eu não sei também até onde foi. Vamos nos basear nesse primeiro pedacinho, que são as informações que a gente tem precisas nesse gráfico. Vejam só, o que a questão pede para a gente? Determine os intervalos do domínio onde o gráfico tem uma representação crescente. A gente viu que, vou voltar cá em cima, a gente viu que uma função é dita crescente quando aumenta x, o y também aumenta. Só que para a gente ficar fazendo um por um disso aqui dá muito trabalho, então basta a gente analisar o gráfico. Olhando o gráfico, ela é crescente quando está subindo o meu gráfico, quando está subindo a ladeirinha, está crescendo. Então, vou voltar aqui e a gente vai perceber aqui quais são os valores, os intervalos, na verdade, que esse gráfico está crescendo. Então, a gente percebe aqui, ó, esse pedacinho aqui cresce, ó, ele começa a crescer, mantém constante, não houve mudança, a temperatura nem aumentou e nem caiu. Então, se manteve constante, isso aqui para a gente não interessa. O que interessa é o crescente. Então, esse pedaço aqui é crescente e esse pedaço aqui também é crescente, né? Esse pedacinho daqui, ó, crescente, certo? Então, a gente percebe aqui que eu tenho dois intervalos onde o gráfico apresenta um crescimento. Ele cresce nesse primeiro pedaço, se mantém constante, cresce novamente, volta a se manter constante, depois cresce. Mas aqui eu não sei os valores exatos, então vamos trabalhar só com esses dois já indicados aqui. Então, eu quero o intervalo do domínio, ou seja, já falei várias vezes que o domínio são os valores de x, e no caso x, ó, aqui está representado pelo tempo, né? Então, quais são os tempos em que esse gráfico, essa temperatura está subindo? Então, aqui a gente consegue analisar, ó, olhando o tempo. Ele cresce, começa a crescer do 0 até o 10. Esse pedaço aqui, ele está crescendo. E nesse pedaço aqui, ele está crescendo também. Então, eu consigo dizer que o crescimento dessa função vai do 0 até o 10, ó, do 0, tempo 0 até o tempo 10 minutos. Lembrando que eu estou olhando o x, que é o domínio. Então, do 0 até o 10. E depois ele volta a crescer do 20 até o 40. Então, a gente tem dois pedaços de crescimento bem definidos nessa função. Ele cresce do 0 ao 10, fica constante do 10 ao 20. Isso aqui, ó, é um período de constância. Ele fica constante aqui, depois ele volta a crescer. Então, cresce, constante, cresce. Cresce de 0 a 10, fica constante de 10 a 20, e de 20 a 40 ele volta a crescer. Então, os intervalos de domínio onde o gráfico cresce são dados por 0, 10 e 20, 40, certo? De 0 até 10, depois de 20 até 40 minutos. O gráfico, a temperatura está aumentando dessa substância. Vamos ver um segundo exemplo aqui, ó. Os veículos para transportes de passageiros em determinados municípios têm vida útil que varia entre 4 e 6 anos, dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos estão representados a desvalorização de 4 desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica. A questão falou para a gente que houve uma desvalorização. Mas se a gente analisar só o gráfico, a gente já consegue perceber que realmente houve uma desvalorização. Observando o gráfico aqui, a gente percebe que todas essas funções aqui são decrescentes, elas estão caindo, estão despencando aqui os valores, ó. Então, realmente houve uma desvalorização decrescente. Então, com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi. Então, vejam só. Vou colocar cá o gráfico maior, para que a gente consiga perceber isso aqui de maneira mais fácil.
Vamos perceber o seguinte. Lembra sempre que a gente precisa entender o que significa esse gráfico. Ó. Tempo em anos, quer dizer que depois de 5 anos, o veículo que custava 75 mil começou a custar 25 mil. Então, houve uma desvalorização grande, né? Ele foi comprado por 75 mil e após 5 anos, ó, o ponto aqui certinho dizendo, ó, por 5 anos ele passou agora, ele está valendo 25 mil. Então, quanto que eu estou perdendo por ano? Que é justamente isso que ele quer, ó. Qual foi a desvalorização anual? Desvalorização por ano. Então, primeiro a gente vai calcular qual o valor da desvalorização total. Então, ele começa com 75 e termina em 25. Então, ele desvalorizou 50 mil reais. Só que esses 50 mil reais foi durante todo o período, não foi por ano, certo? Então, por ano, 5 anos, então, eu vou pegar os 50 e dividir por 5, porque ele caiu 50 mil durante 5 anos. Então, 50 dividido por 5 quer dizer que ele perdeu 10 mil por ano. A cada ano ele caía 10 mil no preço dele. Então, a desvalorização anual desse veículo 1 foi de 10 mil por ano. Vamos ver o caso do veículo 2, se essa desvalorização foi maior ou menor, certo? Então, vamos ver. Desvalorização, ele começa custando 60, ele foi comprado por 60 mil, e após 4 anos, ele passa a custar 10 mil. Ou seja, ele também desvalorizou 50 mil, certo? Só que esses 50 mil que ele desvalorizou agora foi num período menor, foi num período de 4 anos. Ou seja, ele perdeu 12.500 por ano. A cada ano que passava, ele foi perdendo seu valor em 12.500 reais. Já está maior do que o veículo 1, né? Aqui foi o mesmo total de 50 mil. A diferença é que aqui foi num período de 5 anos e cá foi num período de 4 anos. Então, aqui caiu mais rápido. Vamos analisar o 3 agora. Ó. O 3, ele começa em 50 mil. 50 mil menos 14. Então, ele caiu quanto aqui, ó? De 50 para 14, 36. Ele caiu 36 mil. Em qual período? 6 anos. Então, 36 dividido por 6. Opa! 36 dividido por 6 vai me dar 6. Ou seja, ele está caindo 6 mil por ano. Cada ano ele está desvalorizando 6 mil. E, finalmente, o veículo 4 começa com 36, termina em 16, então ele desvalorizou 20 mil, num período completo, né? Quanto foi esse período completo? 4 anos. Ou seja, ele perdeu 5 mil por ano. A cada ano, ele caía 5 mil reais no preço. Então, a gente percebe aqui que, embora todos esses gráficos correspondam a funções de decrescimento, né, de desvalorização, a gente percebe que tem uns que desvalorizam a uma taxa maior. Apesar da desvalorização final, no caso do 1 e do 2, serem a mesma, a gente percebe que, como o período do 2 é menor, houve uma desvalorização maior. Então, o caso do veículo 2 foi aquele que teve a maior desvalorização anual, certo? Isso aqui tem um nomezinho, a gente vai ver mais adiante, mais detalhado sobre isso, chama de taxa de variação, que é também conhecido como coeficiente angular da função. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente com mais calma, certo? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e nas próximas aulas eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. Até mais!